Exato. Pessoal, olha só. Esse fenômeno aqui é um barato mesmo, cara. Tem várias aplicações dele e vários acontecimentos correlacionados que até a galera entender o que estava acontecendo parecia coisa de outro mundo mesmo. Eu, no ano passado, já citei algumas histórias bem interessantes a respeito da ressonância. E para tu entender a ressonância, a melhor maneira, acredito eu, é aquela história do balanço, cara. A história do balanço é perfeita para entender ressonância. Então tem a criança lá se balançando. E aí tu, como irmão mais velho, tem que fazer a criança ficar feliz com o balanço, certo? Aí é o seguinte, ó, se tu não toca no balanço, ele daqui a pouco para porque a energia dele vai ser absorvida, certo? Aí se tu quiser empurrar, adianta tu fechar o olho e ficar fazendo assim? Só se tu tiver sorte, né? Porque se tu não estiver acompanhando e vendo o momento certo de empurrar, se tu não empurrar com a mesma frequência, cara, se a tua mão não empurrar com a mesma frequência, tu não vai ajudar o menino a ficar no balanço, vai atrapalhar. Se o cara tá vindo e tu empurra, aí tu tirou a energia, certo? Então tu vê que óbvio, se uma fonte de energia tem a mesma frequência de algo que oscila, é natural que essa oscilação comece a ficar cada vez lógico. Só que aí a gente pode aplicar isso para as ondas. Por exemplo, as cadeiras de vocês são feitas de átomos, os átomos vibram o tempo inteiro, certo? Então cada cadeira dessa vazia tem a sua frequência de vibração natural. Quando uma pessoa sobe em cima dela, a massa inteira fica maior. E quanto maior o corpo, mais difícil para ele vibrar para um lado e para o outro, né? Então as cadeiras em que as pessoas estão sentadas vibram ainda, só que agora com uma frequência menor. O prédio está vibrando agora, mas com uma frequência ainda menor, porque quanto maior a estrutura, mais difícil para o corpo saculejar. Faz sentido? Inércia, né? Quanto maior o corpo, maior a inércia do corpo. Quer dizer que se chegar uma vibração nesse ambiente, uma vibração pode ser um som ou pode ser não audível, porque nós vamos estudar em acústica agora, que para ser audível tem que estar entre 20 e 20 mil Hz, certo? Se chegar uma vibração pelo ar aqui que coincida com a vibração natural de um dos corpos do ambiente, aquele corpo que vibrava tenuemente vai começar a vibrar mais. E pode dar a sensação de susto, inclusive. Está na tua casa, tudo bonitinho, de repente a tua janela dá uma vibrada. Mas é que passou um caminhão e tu não precisa nem ter escutado o caminhão passar. Passou um caminhão e a frequência do motor ou a frequência da suspensão dos buracos coincidiu com a frequência natural de vibração da janela. É um mini empurrãozinho que está empurrando a janela bem no momento certo, que nem do balancinho. A janela vibra mais, pode estourar a janela, pode desmontar o avião no ar, lembra? O cara compra o aviãozinho é todo rebitado, a fuselagem, o aviãozinho já é usado, e aí com o tempo a fuselagem vai ficando cada vez mais frouxa. Um dia a fuselagem começa a vibrar na frequência do motor, entra em ressonância, a fuselagem começa a vibrar loucamente, soltar pedaço, caiu. Aconteceram muitos acidentes aéreos devido à ressonância, certo? A ponte vibra na sua frequência natural. Se der azar de um terremoto sacudir ela na frequência exata, ela vai vibrar muito mais que deveria e pode ruir, mesmo sendo projetada para terremotos. Aconteceu nos Estados Unidos um fenômeno engraçado, que um viaduto grande projetado para terremotos, uma parte ficou intacta como os engenheiros previam e outra parte ficou demolida, sem explicação aparente. Foram fazer uma análise geológica um pouco mais delicada e viram que o lado que ruiu estava num solo um pouco mais mole do que o outro lado, ou seja, vibrava um pouco mais rápido e coincidiu com a frequência de vibração do terremoto, medido pelos sismógrafos. Ressonância destruiu. Vai na internet, digita lá, ressonância vento. Tu vai ver vários videozinhos de pontes ruindo em função do vento. A ponte tem uma frequência natural de vibração muito tênue, tu não percebe a olho nu, certo? Se o vento começar a soprar no ritmo dela exato, ela começa a sacudir cada vez mais e pode se despedaçar, beleza? Aí tem o famoso mito de, no exército, os comandantes pedirem para o pessoal parar de marchar em cima da ponte, certo? Já escutaram essa? Pois é, embora seja teoricamente mito, não tenha nenhum dado confirmando que ocorreu algo desse tipo, por garantia, meu querido, por que não? Tá passando numa pontezinha furreca lá no meio do nada, e o pessoal marchando, a chance de ter ressonância e dar um probleminha é um pouco maior, mesmo que seja um pouco pequena a chance, é melhor não marchar. E aquele
né, aquele fenômeno mais interessante que eu acho, e tem estudos confirmando essa ideia, que é essa sensação do divino, a sensação emocionante que eu acho que todos já tiveram, né? Que para alguns é no estádio de futebol, tá lá com o teu time, e aquela sensação mágica de uma comunidade inteira pensando em algo e vibrando por algo, que para mim é a sensação muito parecida quando tu vai num ato religioso, né, e tem aquela coisa toda, a sensação do divino dentro de ti. Dizem os especialistas que basta tu estimular uma área certa do cérebro para ter aquela sensação, não precisa ter nada divino na hora. Então um cara inventou um capacete, né, que ele chama capacete de Deus, que tu bota lá na pessoa e tu com ondas eletromagnéticas faz a área do cérebro que dá a sensação do divino aparecer e tu... Deus está perto de mim. Estou sentindo, ele está aqui. É muito legal, cara. Tu bota a pessoa num lugar escuro e ativa o capacete e ela descreve, ó, tem pessoas de luz aqui em volta de mim agora, ó, são 7. É muito louco. Mostrando então que algumas sensações que nós temos no dia a dia podem ser simplesmente estímulos cerebrais, certo? Não quer dizer que tenha que ter algo. Eu adoraria que estivesse. Eu estou louco para descobrir o outro lado, galera. Mas eu ainda não vi nada que me pudesse, né? Não vi nenhum dado físico, né? Que me pudesse acreditar que de fato existe o outro lado. E aí, lembra do cientista? Trabalhando até tarde e de repente começa a ter alucinação após uma reforma. Procura psiquiatra, faz ressonância magnética no cérebro, não descobre nada errado. Começa a achar que está ficando louco e num determinado dia não abandona o laboratório, vê a espada vibrando, decorativa, percebe que tem alguma onda ali ressonando com a espada. Pega um medidor de frequência, descobre a frequência e faz mais uma vez uma análise do cérebro. Pede para que na análise cerebral descobrissem, calculassem a frequência natural de vibração de cada parte mole do cérebro. Coincidentemente, a frequência que estava passeando pelo laboratório tinha a mesma frequência natural de vibração do hipotálamo do cara. E o hipotálamo, ao vibrar com essa frequência, estimulava as alucinações visuais, com certeza. E aí, quando ele trocou o ventilador que gerava essa vibração de posição, as alucinações simplesmente desapareceram, certo? Show de bola. Então, um fenômeno bem... Eu só acreditei nessa história porque eu vi numa revista de renome internacional, certo? Então, onde vários cientistas do mundo inteiro leem e podem criticar, e a reportagem saiu, então, de certa forma, né, é calcada por uma série de mentes sábias aí, interessantes, então não dá para refutar esse fato científico. Ressonância, que louco isso aí. Eu lembro, cara, que quando eu ia pro colégio, passava lá no portão, cheio de gradezinha, às vezes eu batia numa gradezinha, retardado, pensando, não, batia numa gradezinha, e via que algumas delas vibravam, na hora que eu batia em uma delas só, outras não. E só depois é que eu fui descobrir, então, né, apenas aquelas que tinham a mesma massa e mesmo comprimento, ou seja, a mesma frequência natural, é que vibravam em ressonância. Em ressonância, show de bola. E aí, aproveitando o desenhozinho, ó, já que nós discutimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelo menos fenômenos ondulatórios, a gente vai começar agora a falar de uma outra situação, ondas estacionárias. Como um exemplo de ressonância, quem tem um violão em casa afinado, né? Toca a corda mais grossa, Mi, que vibra com uma frequência que não é a mesma frequência da corda mais fina, mas uma frequência que gera uma onda parecida. E aí a corda fina vibra sem ser tocada, né? Então quem tem um violãozinho pode curtir a ressonância em casa. Toca a corda grossa e olha para a fina, sem tocar. Ela vai vibrar, se tiver afinada. Desafina para tu ver. Desafina e toca de novo. Toca a corda grossa, a corda fina não vai se mexer, só se tiver afinada. Só se a frequência dela for parecida com a frequência, né, da corda mais grossa. Bem legal. Eu lembro do meu professor de física ensinando a afinar o violão por ressonância. Ele pegava um papelzinho, dobrava e encaixava esse papelzinho dobradinho, né, na corda fina. Ia lá e tocava a corda grossa. E aí o papelzinho não se mexia, quer dizer que não estava afinado. E aí ficava, né, mexendo lá no traste, tocando a corda grossa, até que de repente o papelzinho saltava da corda. Quando ele saltava da corda é que tinha atingido a ressonância, certo? Era bem legal ver ele fazendo isso, certo? Aliás, está prometido, eu vou trazer um dia o violão, quero tocar umas musiquinhas para vocês e vou mostrar para vocês essa ressonância aí, certo? No violão, certo? Galerinha, olha só, não se empolga, tá? Porque eu não sou ruim de violão, não sei nem falar de física. Mas as músicas que eu toco, elas dizem alguma coisa e eu vou trazer pra gente raciocinar um pouquinho sobre elas. Galerinha, olha só, tá aqui o violão, ó. Tá aqui o violão.
corda bem esticadinha. Corda bem esticadinha. Peguei ela, tirei do ponto de equilíbrio e soltei. Ela vai voltar e vai parar exatamente onde estava. Não. Como assim, cara? Por que a corda vai parar, né? Um corpo que está andando tende a continuar. E a inércia, ela vai para cima e aí se estica e vai para baixo e fica vibrando um tempinho, né? Até que a absorção vai tirando a energia dela e aí parou. Então quer dizer que eu posso representar essa corda vibrando dessa maneira, ó. E é assim que ela aparece a olho nu, cara. Aliás, um colega de vocês me mandou me mandou uma mensagem lá no Facebook muito legal do cara, né, da última invenção aí da ótica, uma câmera que filma 1 trilhão de quadros por segundo. Como assim? 1 trilhão de quadros por segundo? Meu Deus! Cara, é uma coisa absurda, cara. É uma coisa absurda, realmente. É fantasmagórico. Tu pega lá um objeto e faz um pulso de luz. Pisca uma luzinha. E filma aquilo. Tu vê o facho de luz passando pelo objeto. Assustador. Tudo que tu pode imaginar relacionado a tanto arte fotográfica quanto a física, né, de movimentos rápidos vai ser evolucionado com essa nova técnica. Certo? Bem interessante. Parabéns, garoto, por estar ligado nesse tipo de notícia importantíssimo. Certo? Bizarro. Então a super câmera já era. O programinha lá, curte os últimos, porque aquilo ali, né, é extremamente rápido. Certo? Agora nós temos a verdadeira super câmera que basicamente filma a coisa mais rápida que existe na natureza como se fosse super lento na tua frente, devagarzinho. Muito louco aquilo, hein? Galerinha, ó, dá pra entender esse desenho aí. Esse desenho, cara, eu lembro no meu banheiro, cara, tinha lá a janela, eu puxava a janela para abrir a basculante e quando dava um trancão na corda, formava esse desenho na minha frente. Ué, que estranho. Aí eu ficava sacudindo lá a cordinha e ficava exatamente essa figura na minha frente. Eu sei lá o que era aquilo, mas pô, que legal. E eu percebi que se eu sacudia mais rápido, outro desenho se formava. Se formava um desenho que era o seguinte, ó. A corda estava esticada nesse momento, quando eu sacudia bem rapidinho, ficava assim, ó. Exatamente assim, na minha frente. Eu via esta figura. Dava a sensação de estar parado. Dava a sensação de a coisa estar parada na minha frente, essa figura, ó. Eu sabia que não, né? Porque eu estava mexendo na corda, então eu sabia que a corda estava subindo e descendo. Mas eu olhava e ficava, pô, parece que está parado, cara. O nome é justo, será? Porra, claro, parece que está parado, mas não está. O pulso vai, reflete com inversão de fase, olha só, o pulso está indo e voltando tão rápido, e o nosso olho é uma lesma perto da realidade, né? Essa nova super câmera prova isso, certo? E aí então tu acha que está parado, mas não, ela está se propagando e com inversão de fase o tempo inteiro. Nome desse ponto aqui que não vibra, a gente chama de nó. Aqui também, ó, lá também, qualquer ponto ali que aparentemente não está vibrando, a gente chama de nó. E essa parte mais larga a gente chama de ventre. Nada demais, hein? Até agora nada demais. O segredo está aqui, ó. O segredo para todas as questões que nós enfrentaremos futuramente de ondas estacionárias, está aqui, ó. O que é isso aqui que eu estou fazendo em amarelo, amigo? É um lambda, ou seja, é um comprimento. E em um comprimento de onda existem quantos ventres? 2. Se tu lembrar disso, tu vai matar todos os problemas de ondas estacionárias com tranquilidade. Um lambda, um comprimento de onda, tem em si 2 ventres. Essa é a charada, cara. O resto a gente vai tirar de letra. Quantos lambda tem aqui ao todo? Meio. Porque é um ventre só. Se em 2 ventres tem um lambda todo, em um ventre, meio lambda. Lógico. E se eu fizesse a cesariana e cortasse esse ventre ao meio? E aí? Concordas que aqui tem um quarto de lambda? Ah, então vai ficar bala para ti as questões de ondas estacionárias. Estou feliz, estou muito feliz. Muito legal. Então, meio ventre é lambda sobre 4. Essa é outra chave. Tudo deriva desse primeiro desenho aqui, né, galera? Concorda comigo? Se o cara sacou isso aqui, ele sabe que isso aqui é meio lambda, e aí ele percebe então que aquilo ali tem que ser lambda sobre 4. Certo? Nada demais. Agora sim, agora que eu vou ter que mudar a câmera de posição, de repente a gente já arrisca mais uma questãozinha. Então só uma palhinha de ondas estacionárias, vai ter bastante coisa ainda aí pra frente.